Graça e paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou Andressa Ferraz, pra você que ainda não me conhece, esse aqui é o meu canal. E no vídeo de hoje, não muito diferente de todos os conteúdos que eu costumo compartilhar por aqui, falando da palavra de Deus, de produtividade, desenvolvimento pessoal, sabedoria, eu gostaria de passar mais uma mensagem muito, mas muito importante, que a gente venha ter olhos abertos para o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Então esse vídeo é para você, fica nesse vídeo, pelo amor de Deus, e assiste ele até o final. Então, como você viu no título desse vídeo, hoje eu vou falar sobre o pecado. Aquilo que nos separa de Deus, aquilo que deixa Deus distante de nós e nós distante de Deus. O pecado, ele é uma coisa muito, vamos dizer assim, macia, ele não é crocante, ele é uma coisa doce, né? Uma coisa muito doce ao nosso entender, ao nosso ver. E por que eu tô dizendo que o pecado, ele é uma coisa doce? Porque, na verdade, a nossa carne, ela quer pecar, a nossa carne, ela quer fazer as coisas erradas, então pra ela é satisfatório ela pecar. É satisfatório ela fazer coisas que não deve fazer, ela pensar coisas que não devem pensar e falar coisas que não deve falar. Tô falando da nossa carne. Porém, pro nosso espírito, o pecado, ele é uma coisa muito, muito ruim, muito prejudicial. Na verdade, prejudica também a nossa carne. É óbvio que o pecado, ele prejudica a nossa carne, mas o que eu estou querendo dizer pra você é que nossa carne, ela deseja pecar, porém o nosso espírito, ele é totalmente voltado para Deus. Eu gostaria de falar um pouco sobre o pecado e para isso eu vou estar lendo um versículo que, é claro, se encontra lá em Isaías, no capítulo de número 59, que vai dizer assim a palavra de Deus. Versículo 1, tá? Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Ou seja, o que acontece conosco quando a gente peca? Para começar, quando a gente peca, no momento em que a gente está pecando, está sendo satisfatório. Porque por causa da nossa carne. Nossa carne, ela está tendo satisfação no pecado. Porém, depois, além da culpa que recai sobre a nossa mente, porque a gente sabe que é errado, eu estou falando isso no caso de iniquidade, que é o pecado praticado sabendo do erro. Ou seja, quando você sabe que é errado e mesmo assim você faz. Tipo, por exemplo, mentir. Mentir, todo mundo sabe que mentir é errado, não somente biblicamente falando, mas na ética social, na vida, é errado mentir. Mentira prejudica muitas pessoas. E a gente sabe que mentir é errado, que mentir é pecado. E aí, tipo, eu vou lá e eu minto. Na hora que eu tô mentindo, eu não sinto dor, mas depois a minha mente, ela me cobra, ela me culpa. Ou seja, depois que a gente peca, vem aquele peso mental, aquele peso assim no nosso consciente. E o que acontece? Depois da culpa, às vezes a gente vai tentar orar, a gente ora, Deus tem misericórdia, Deus abençoe meu dia, nananana, e vai orando, orando, orando. E o que acontece? Deus, ele não ouve essa nossa oração. E o que acontece quando Deus não ouve? O nosso espírito, ele fica aflito, né? Porque o nosso espírito, ele sabe do mundo espiritual, a nossa alma, ela fica angustiada, ela fica aflita. Então é como se fosse alguns estágios, alguns passos. Primeiro você peca, depois sua mente fica pesada, depois você vai orar e Deus não ouve as suas orações, e daí seu espírito fica aflito, sua alma fica abatida, fica agitada, fica entristecida, e ela começa a ficar doente e se enfraquecer. Então, Andressa, o que é muito importante que a gente faça? Para começar, pecado é uma coisa que você fez, você cometeu. Não, tudo bem. O que você vai fazer? Você vai orar, você vai se arrepender de coração, com sinceridade. Pecado, ele só é perdoado se houver sinceridade, se houver quebrantamento, se houver a entrega total, o derramar total na presença de Deus. Não é aquela questão de você chegar e falar, Deus me perdoa por todos os pecados que eu fiz hoje, que eu cometi hoje, Deus me perdoa pelos pecados que eu cometi. Não é simples assim que se faz uma oração de arrependimento, tá? De pedir perdão para Deus. Na verdade, é muito legal você jejuar, né? Por essa questão, né? Não somente por um pecado que você cometeu, mas também por um fortalecimento para que você não venha cair no mesmo erro. Mas é muito importante que quando a gente vai orar e se arrepender e pedir perdão para Deus, eu não tô dando aula para você de como orar, mas quero mais ou menos dizer o que é necessário a gente fazer no momento que a gente peca e a gente quer se arrepender. É importante que a gente, além de orar, Deus, perdoe os meus pecados. Não, sim, ore, Deus, perdoe os meus pecados. Mas, por exemplo, eu menti. Deus, hoje de manhã eu tava lá com fulano de tal
E eu falei aquilo, mas aquilo não era verdade. Era mentira, o Senhor sabe que era mentira. E eu me sinto muito envergonhada por eu estar mentindo. Ou seja, você vai realmente pedir perdão por aquele pecado que você fez, assim, detalhadamente, sabe? No mesmo caso, quando eu falo alguma coisa pra uma pessoa e ela fica entristecida e eu percebo que eu errei, que eu não devia ter falado aquilo, e eu quero me desculpar com ela, eu não chego nela e falo assim pra ela: Me perdoa pelos erros que eu cometi. Me perdoa pelo erro que eu cometi. ninguém fala isso, todo mundo fala: então, sabe aquela palavra que eu falei que eu não devia ter falado? Aquele dia, naquela quarta-feira? Então, eu não devia ter falado, você me perdoa? Ou seja, se com as outras pessoas a gente tem esse cuidado de detalhar o erro que a gente comete, por que com Deus a gente faz tudo correnão, assim, tudo apressado, tudo no vapt-vupt, entendeu? Então a gente tem que saber e entender na nossa mente que Deus é tipo assim, é diálogo, como se Deus estivesse ali em pessoa, fisicamente. Então, se arrepender de um pecado é necessário o detalhamento desse erro que você cometeu. Não é só chegar e, em 5 minutos, pedir perdão por todos os pecados que você cometeu a vida inteira. Não. Detalha, conta, se abre com Deus. Deus quer isso. Deus, ele não vê sinceridade em uma pessoa que chega correndo: Deus, perdoa meus pecados, amém, e sai. Não, onde que tá a sinceridade nesse diálogo? Agora, aquela pessoa que se humilha e fala: Deus, eu cometi esse pecado e eu me arrependo desse pecado. Me perdoa desse pecado, eu não devia ter feito. Reconhece que não devia ter feito. Aí sim, Deus perdoa, porque Deus, ele vê a sinceridade no nosso coração. E outra, precisa expressar realmente sinceridade. Não é, ai, tá sincero. Expressa. Expressa a sinceridade. Que Deus, ele vai mostrar o favor dele sobre a sua vida. E nós sabemos que a única maneira de a gente se religar de novo com Deus, quando a gente peca, para se ligar de novo com Ele, somente através do arrependimento e o aquebrantamento, quebrantamento de coração, com sinceridade. Chore, mas chore de verdade, com sinceridade no coração, pelo amor de Deus. Porque tem muita gente que peca, ele chora, 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 mas ele não se arrepende de novo. E aonde que a gente vê quando a pessoa de fato ela está arrependida do pecado? Porque na verdade o arrependimento, ele não é só sobre quando você está de joelhos dobrado contando o seu erro para Deus. Não, de modo nenhum. O arrependimento verdadeiro, ele vem depois da oração. Ele vem depois que você já orou, que você já chorou, que você já pediu perdão, que você já se quebrantou, que você já expressou todo o sentimento de tristeza e angústia que você estava sentindo pelo erro que você cometeu. E aonde que vem? Nos frutos. Porque a gente começa a gerar o fruto. Por exemplo, eu menti, eu reconheço que eu errei, vou lá, eu choro, eu me arrependo, eu falo pra Deus que eu menti tal hora, tal dia, e Deus, ele me perdoa. Depois que eu fiz essa oração, eu nunca mais volto a mentir. Eu nunca mais retorno a praticar a mentira de novo na minha vida. Ou seja, eu demonstro no meu modo de viver, na minha conduta, que eu me arrependi de fato. Porque aquele que se arrepende, ele não volta a praticar o mesmo erro. Isso não se chama mudança, isso se chama transformação. E aí, conforme a gente muda, de fato, a gente foi, orou, mas a gente muda e começa a mudar os nossos passos. E Deus, ele percebe que a gente mudou, porque Deus também, ele, na hora que você se arrependeu, ele não chega perto de você assim, não, e já... Não. Ele começa a observar, porque Deus, ele olha pra nós. Que nem eu já falei pra você, Deus, ele nos vê, ele olha pra nós, ele observa a nossa vida. Como que ele sabia que Jó era temente, reto, íntegro, se desviava do mal? Porque ele olhava, ele estava sempre olhando para Jó, olhando a conduta de Jó, como que Jó estava caminhando, o que Jó estava fazendo na vida dele. Conosco é da mesma maneira. Deus, ele está sempre olhando para nós e vendo como está indo a nossa conduta, como nós estamos andando. E é claro que nós não devemos andar fora do caminho de Deus, pecando, errando. Não, mas no caminho de Cristo, no caminho de Deus, no caminho que Deus tem para nós, no caminho que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja, que é Jesus. Toda vez que a gente errar, que um cristão errar, que uma pessoa errar, e ela se arrepender de fato, com sinceridade, e não voltar a praticar o mesmo erro, olha, tudo seria maravilhoso, tudo seria muito bom. O problema é que às vezes a gente peca e a gente erra, mas a gente faz o nosso pecado completar a data de aniversário. A gente fala, poxa, faz uma semana que eu cometi esse pecado e até agora não dobrou o joelho, não orou, não se arrependeu. Porém, que se toda vez, não, eu pequei agora, nesse instante, eu já peço perdão pra Deus de coração ali, não faço de novo. É maravilhoso. Não espere o pecado completar aniversário. Nós temos que entender uma coisa, conforme disse aqui na palavra de Deus, Isaías 59. As mãos de Deus, elas não estão encolhidas para não nos salvar.
e Ele não está com os ouvidos surdos, tampados, para não nos ouvir. Porém, somente os nossos pecados é que nos separam de Deus. Somente os nossos pecados é que nos afastam de Deus. Então, nós temos que entender que Deus, Ele sempre está lá. E se nós dedicar a não errar, a levar uma vida certa, uma vida corrigida, uma vida agradável, que agrade a Deus, Deus, Ele sempre vai estar aqui por nós. Não para fazer tudo que a gente pede, porque Deus sabe o que é bom para nós e o que não é bom. Mas Ele sempre vai estar aqui por nós, para nos livrar, para nos proteger, para nos guardar, para nos amparar, para nos consolar, para nos edificar, para nos levantar, para nos vivificar, para nos renovar. Então Deus sempre vai estar aqui por nós, para nós. O Espírito Santo sempre vai estar aqui dentro do nosso coração, se a gente se dedicar a levar uma vida certa, uma vida reta, que agrade a Deus de fato. Bom, e eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha compreendido um pouco mais sobre o que eu quis passar nesse vídeo, sobre o pecado. Eu espero que eu tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre isso. Continue meditando na palavra de Deus mais e mais, que você pode aprender muito mais do que somente o que eu falo aqui nos poucos minutos de vídeo aqui no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu te vejo num próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus.